Olá, gente! Estamos aí no nosso plano de leitura bíblica anual, projeto Leia a Bíblia Toda comigo. Já estamos em Levítico, finalizando os 2 últimos capítulos de Levítico neste vídeo aqui. Lembrando que eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela palavra. Obrigado, Senhor, porque por mais que algumas pessoas venham dizer que a leitura de Levítico é uma leitura chata, complicada, mas a gente vai aprendendo algumas coisas aqui. Ó Deus, como o seu amor se revela no cuidado de cada coisa, no limite de vida e morte, em andar e caminhar em santidade contigo. Ó Deus, tem coisa que a gente ainda não entende muito, mas a gente vê isso sendo cumprido em Jesus, e depois lá em Hebreus a gente vai aprender também mais um pouco, à luz de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós aprendemos aqui em Levítico e lemos aqui em Levítico. Senhor, tem misericórdia de nós, porque às vezes nós queremos ler a sua palavra com a nossa ótica, com a nossa lente, com a maneira que a gente vê o mundo, mas nós precisamos, ó Deus, converter a nossa mentalidade para termos a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis na leitura da palavra e crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Levítico capítulo 26. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante deles. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andarem em oposição a mim, e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão aos poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês,
e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram. E não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra, e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico capítulo 27. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas, e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata, e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote, para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará.
seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar. Assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo de sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele que o vendeu, àquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas, mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com um acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas, se de algum modo o trocar, tanto um quanto ao outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.